A espiritualidade amiga, ela ventila conosco o tema da necessária decisão diante do que me acontece. A decisão, a postura peremptória de lutar pelo ideal, de ir ao encontro disso e decidir por isso, é algo que precisa me acompanhar caso eu deseje o monte de elevação. Daí eu preciso fazer verter do meu esforço, da minha lide, esse lugar que eu vibro e que por isso tem condição de me acolher naquele momento, porque eu vibro aquilo. É por isso que eu posso ser agasalhada por aquele instante, porque eu estou vibrando nele. Eu tive uma experiência que em vários anos da minha trajetória, a decisão, ela teve um fator tão preponderante para mim que ela, bem dizer, norteou o meu destino. Pela veia que isso caracterizou. Eu nasci num berço católico e num ambiente onde ouvir uma fita espírita era considerado uma contaminação. Quando eu tinha uns 13 anos, eu arrumei um livrinho de meditação que estava me fazendo um bem enorme. E era um livreto de reflexão diária, à luz da doutrina espírita, e eu, inclusive, levava aquilo para a escola e refletia, porque eu já era feita a reflexão, eu sempre gostei da reflexão. E, abrindo aquele livrote, eu fazia a leitura da reflexão diária e estava me fazendo bem. Quando a fé chegou que aquele livrote era espírita. E eu peguei e queimei ele. Então, assim, essa era a vibração na qual eu estava ali. E quando eu pude ter contato com a doutrina espírita, que foi quando eu tinha já, foi já no ano de 2014, quando eu tive esse contato mais direto, eu percebia que, na verdade, aquilo já estava em mim. Eu já estava vibrando naquela sintonia, mas eu precisava assumir aquilo. Daí que assumir foi pela decisão. Eu vim do astral com uma listinha intensa e desdobrei aqui no meu caminho a experiência que eu precisaria ter para chegar no espiritismo. E por esse motivo foi assim muito intenso para mim. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória é que eu precisava fortalecer a minha decisão no bem, no caminho que eu precisava fazer. Porque à medida que eu fosse fortalecendo a decisão, eu ia pôr no tijolinho para o próximo passo. E isso teve realmente um efeito impactante, devastador para mim, no sentido positivo mesmo. Quando eu pude absorver a decisão e a força que ela me dava para dar o próximo passo.
Daí que foi ficando claro para mim que precisaria ir ao encontro dessa postura e fortalecer ela. Uma coisa que eu percebia é que eu estava sendo chamada a entregar tudo pela causa, a me doar integralmente pela causa espírita, e que isso era um movimento de atravessar a barreira para mim, de atravessar o derradeiro. Daí que chegou num momento que também foi um salto quântico para mim, aclarar. Eu só aceitaria continuar se fosse. Ou seja, eu tornando aquela decisão internalizada. Não no sentido de eu interromper a minha vida. Seria um sacrilégio, um erro. Mas no sentido de que eu decidia de forma visceral pelo movimento do bem e pelo caminho para atravessar a barreira que eu precisava. Essa experiência, ela é uma espada de dois gumes, e é a pedra de toque para o espírito. Porque é quando o espírito se decide a criar a condição que ele precisa para fazer o que precisa ser feito. Então eu vou e crio a condição. Eu crio a realidade que eu preciso. Eu absorvo ela e eu faço ela acontecer para viabilizar o caminho que eu preciso seguir. Tem uma pessoa que tinha comentado, ela estava chorando, em pranto, porque uma pessoa que ela estava envolvendo, ela já era viúva, tinha inclusive um casal de filhos, uma pessoa na área da farmácia, que era proprietária, isso já estava resolvido para ela. No entanto, a questão afetiva agarrava. E ela dizia, desejosa de dar continuidade ao relacionamento com aquela pessoa, e ele quis ir embora. Desinteressou e se afastou. E ela chorava assim no compulsivo, porque desejaria manter aquele vínculo com essa pessoa, se sentia só, se alegava necessitada de companhia. E no processo dela dava para perceber que ela precisaria tomar uma decisão para que ela pudesse dar o próximo passo. Na conjuntura em que ela se encontrava, de se perceber numa condição que ela queria modificar, que aparentemente era insuportável para ela, somente uma decisão inabalável traria para ela a condição de continuar, de dar o próximo passo. E aí ela encontraria recurso para dar seguimento à vida dela. Isso é, no momento em que se cruza determinado fator que aparentemente me inviabiliza e me enfraquece, que eu paro, percebo o exaurimento da minha força, é aí que a pessoa precisa da decisão, que então vai acompanhá-la, porque é essa decisão que a pessoa se levanta sobre a própria miséria que ela estiver vivendo e descobre, assimila o recurso que ela precisa para seguir.
para continuar.